Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos. A Biblioteca de Gulbenkian tem o prazer de estar aqui convosco de novo para acolher um novo encontro. A sessão de hoje aborda um tema essencial relativo à edição, ao livro e à leitura, ou seja, a edição da literatura infanto-juvenil de língua portuguesa. Em nome da delegação da Fundação Carlos de Gulbenkian em Paris, a Biblioteca de Gulbenkian tem a honra de acolher esta tarde duas escritoras de literatura infanto-juvenil, Cláudia Nina, do Brasil, e Rosabela Afonso, de Portugal, em companhia de Sara Novaes Nogueira, fundadora do Litranto e diretora do Conselho Cultural da Associação Internacional dos Lusodescendentes, em França. Às três, uma saudação muito especial. Antes de passar ao debate sobre a literatura infanto-juvenil como elemento fundamental, enriquecedor e motivador, segue uma apresentação das nossas convidadas. Cláudia Nina, jornalista, escritora, autora de literatura infantil e não só, também de romances, tem um podcast disponível em várias plataformas, como o Spotify, com histórias narradas por si própria, é colunista na revista Seleções Reader's Digest e faz parte do projeto de Mapas do Confinamento da Biblioteca de Gulbenkian. Tive o prazer de acolher participado numa das sessões dos mapas das escritoras Cátia Bandeira de Melo, Gerlach e Gabriela Silva. Quanto a Rosabela Afonso, é uma jornalista de grande data e também escritora de literatura infanto-juvenil. É autora de vários livros que temos aqui disponíveis. É pena para aqueles que estão à distância não estejam a ver, mas eu penso que elas vão mostrar. Ela foi curadora da primeira edição da SAM, Semana Arte Mulher em Portugal, e é autora do projeto Manual de Cidade das Histórias, no qual Ana de Castro Osório, considerada a mãe da literatura infantil em Portugal, é a figura central deste projeto. Quanto a Sara Novaes Nogueira, a nossa moderadora do debate, licenciou-se em Educação de Infância e trabalhou como educadora docente em Portugal. Ela é atualmente diretora do Conselho Cultural da Associação Internacional dos Lusodescendentes, em França. Participou no grupo de tradução Ester e atualmente no projeto Mapas do Confinamento como tradutora. Foi moderadora de uma das sessões com as ilustradoras de literatura infanto-juvenil, Mafalda Milhões e Ara Coelho. Ela é atualmente fundadora do projeto Litranto, de que nos vem falar hoje. A todas, bem-vindas à Biblioteca de Gulbenkian e espero que este debate seja muito rico e motive os jovens para a leitura de contos e outras coisas. Muito obrigada. Obrigada eu, Cristina, e já agora agradeço às pessoas que estão presentes, agradeço a quem nos está a ver do outro lado lá, agradeço à Gulbenkian, que também é especial, à Isabel Barros e a Cristina Costa, que também nos receberam aqui hoje. Da parte da manhã também começamos este evento do Litranto na Sorbonne, portanto mais direcionado para jovens de licenciatura, a quem agradeço também à Sorbonne a nos ter recepcionado lá e também ao professor Dr. Leonardo Thomas. Hoje é o primeiro dia deste evento, Litranto, que pretende promover a leitura e sobretudo a literatura infanto-juvenil lusófona em França. Portanto, hoje eu trago duas convidadas especiais, Cláudia Nina, do Brasil, e Rosabela Afonso, de Portugal. Tanto uma como a outra têm escrito vários livros, como depois nós vamos ao longo desta mesa podendo mostrar e falar sobre eles. E elas tanto escrevem para o infanto-juvenil como para adultos. Nós hoje estamos mais aqui virados para a vertente do infanto-juvenil para motivar os pais, a comunidade educativa, a comunidade local, a manter esta herança, esta língua portuguesa tão importante para a nossa presença aqui em França e não só. E, portanto, eu passo a falar um bocadinho das escritoras, eu vou-lhes fazer uma pergunta. Portanto, um dos objetivos das orientações curriculares para a educação pré-escolar em Portugal defende que as crianças se servem muitas vezes do imaginário para superar lacunas de compreensão do real. E assim sendo, importa que a educação proporcione situações de distinção entre o real e o imaginário e forneça suportes que permitam desenvolver a imaginação criadora,
como procura e descoberta de soluções e exploração de diferentes mundos. Tendo em conta estes objetivos da educação pré-escolar, das orientações de pré-escolar, a questão que tantas vezes se põe do ficcional versus real, no sentido em que devem escrever, interessa-vos escrever mais sobre fadas, sobre personagens fantásticas, ou se importam mais por figuras mais reais que realmente existiram e trabalham aí em torno disso. Portanto, eu queria saber o que é que para vocês, na vossa escrita, como escritoras, o que é que faz mais sentido? Faz-vos mais sentido falar sobre fantasia, sobre real? Como é que fazem essa diferença? Passo-vos a palavra, quem quiser começar primeiro. Você, para manter. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, muito honra para estar em Paris, quer da Sorbonne de manhã, quer agora na República, quer nesta biblioteca fantástica. Agradeço muito e agradeço a presença de todos neste momento que nos diz tanto enquanto autoras, enquanto escritores. Falo por mim, com certeza, mas a Cláudia estará de acordo que este momento é importante. Respondendo à pergunta da Sara, eu, como é absolutamente constatável nas minhas obras, procuro muito falar de heróis e de heroínas reais. Como eu costumo dizer, enquanto eu procuro homenagear mulheres que foram cidadãs exemplares, ativas, participativas, e que, cujo exemplo eu tento contagiar o leitor com esses exemplos de mulheres fantásticas, mas também tento homenageá-las, porque fala-se um pouco das mulheres, que quando de facto temos ao longo da nossa história tantas mulheres que devem ser homenageadas pela sua atitude, pela sua coragem em querer concretizar em tempos que não tinham direito ao espaço público. Portanto, se hoje ainda não é muito fácil, tempos houve em que não era nada fácil à mulher ter acesso ao espaço público. Portanto, eu gosto de homenagear essas mulheres e acho que homenageando-as é uma forma de contagiar o jovem leitor. Isto para dizer que eu raramente escrevo sobre figuras de ficção. Raramente vou buscar heróis de fantasia. Sou adepta de uma linha, uma corrente americana. Os americanos têm uma linha literária que é sobre heróis e heroínas de realidade, de facto, de carne e osso. E eu gosto muito de falar de heróis e de heroínas, sobretudo de heroínas, porque são as eternas esquecidas, e eu gosto de estar sempre do lado dos fracos e dos oprimidos, por isso gosto mais de falar das heroínas, é quem se fala menos, e gosto de levar ao jovem leitor esses exemplos, até porque se o jovem leitor for replicar os exemplos que acabou de ler. Eu, por exemplo, em criança lia muito aquela coleção dos 5 e quando estava de férias com as minhas primas, líamos um livro e a seguir íamos replicar as aventuras. E às vezes caíamos, esparvalhávamos, levávamos objetos de casa dos avós aí, onde passávamos férias nas Caldas da Rainha e perdíamos a parte dos objetos, escondíamos tão bem escondidos que depois não encontrávamos e há sempre prejuízo a imitar heróis de fantasia. Ao passo que ao imitar heróis de verdade, só acrescentamos a nós próprios. Ficamos com mais conhecimento. Ficamos a conhecer quem foram esses heróis de verdade. O que é que eles fizeram para dezenas, mais de uma centena de anos depois, ainda serem falados e homenageados. Portanto, acho que há várias mais-valias em escrever sobre heróis de verdade. Mas toda a literatura tem vantagem. Leva conhecimento, leva criatividade,
aumenta a imaginação, aumenta a fluidez da escrita, não só da leitura como da escrita, porque criança que lê é adulto que tem a vida mais facilitada no que respeita à escrita e à leitura. E, sobretudo, criança que lê é adulto que sabe pensar, refletir e fazer boas opções. Portanto, é sempre bom motivar as crianças lá de casa a lerem, fazerem as suas próprias histórias, a partir de histórias, desafiar os mais pequenos a eles próprios escreverem as suas histórias. É um bom princípio. Já agora eu aproveito para falar na sua coleção das Mulheres e da República, que representa isso mesmo, não é? Portanto, o trabalho dessas heroínas, que assim as pessoas que estão lá em casa também podem ver, já que as daqui têm exposto. Exatamente. As Mulheres e a República surgiu da angústia de ver falar tanto dos homens que implantaram a República e as mulheres que também colaboraram em tudo, porque as mulheres são muito polivalentes, elas fizeram tudo o que os homens fizeram e ainda bordaram a bandeira. Portanto, as mulheres têm essa capacidade de ser muito polivalentes. E então, lembrei-me, falam tanto dos homens que implantaram a República e ninguém se lembra das mulheres. Escolhi 6 e escrevi um pequeno livrinho que tive o cuidado de ir aumentando de volume. Está tudo pensado. Ir aumentando de volume à medida que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O 1 é mais fininho para apanhar o leitor, que afinal é fácil ler. Depois o segundo tem mais umas páginas, o terceiro mais outras, e o sexto é o mais grossinho, é o maior, mas todos contam a história, a biografia de cada uma destas 6 mulheres. Trata-se de Carolina Beatriz Ângelo, Adelaide Cabrita, Maria Pedra, a Ana de Castro Osório, considerada a mãe da literatura infantil, Angelina Vidal, que era uma boa retórica, daí que o título do livro dela seja Das Palavras Fez Espada. Ela esgrimia com as palavras. E a Emília Sousa Costa, de Lamego, que foi uma mulher determinada em vários aspectos da sua vida, até em aspectos privados, e o título é A Magia do Poder. Porque querer faz a diferença sempre, querendo acontece, querendo a gente faz. Agradeço. Passo a palavra. Em primeiro lugar, muito obrigada, Sara, pela possibilidade de participar desse evento. Muito sucesso para ele. Acredito muito nessa empreitada. Obrigada à casa pela acolhida. Obrigada à presença de todos e a todos que estão nos ouvindo, né, através dessa plataforma. A sua pergunta, ela é absolutamente instigante e ela me motiva a refletir sobre coisas as quais eu não havia pensado antes. Você me pergunta, né, entre o real e a magia. E eu percebo que, embora eu não fale sobre fadas, nem sobre dragões, nem sobre seres imaginários, isso não significa que eu não tenha magia, nem encantamento na minha obra. Porque veja bem, fazendo usando um exemplo real de uma história que você conhece bastante, que é a Rebolheira, né? A ideia de escrever a Rebolheira me veio a partir do momento em que eu quis criar um conto de fadas sem fadas. Então, a ideia de Rebolheira me remete a Borralheira, a Cinderela. Só que eu não queria essa referência a princesas nem a príncipes. Eu queria falar de pessoas reais. E pessoas reais da vida, os feirantes, os comerciantes, né? As pessoas simples do povo. Mas eu queria criar, eu queria que algo de mágico acontecesse nessa história na vida de pessoas comuns, né?
Então, a magia que eu crio na história da repolheira é a magia do afeto. Então, a repolheira, ela se transforma não através de uma fada madrinha, não através de um pim-pim, não através de nada absolutamente, né, inimaginável, mas através do toque de uma pessoa que se solidariza por ela, que se solidariza com ela, que quer saber da história dela. Então, essa é a mágica do afeto, a mágica do encontro. É aquilo que me possibilita a transformação. Então, ela se transforma numa outra pessoa, não porque uma fada madrinha tocou-lhe, né, com um dão, mas sim porque alguém foi ao encontro dela e perguntou: qual é a sua história? E a partir desse momento se transforma como se fosse mágica, né? E outras histórias caminham mais ou menos nessa linha de falando sobre o real sem abandonar a magia. Eu tenho a Nina e a Lamparina, que é uma menina pequena, 6, 7 anos, 5 anos, na verdade 5 anos e meio para a história, e ela tinha muito medo do escuro, né? E a mãe resolve fazer algo que a mãe imagina, acender uma coisa muito simples, que é pegar uma lâmpadazinha e botar no quarto dela, né? Só que esse poder de transformação daquela pequena luz faz com que ela imagine que existe uma dança de vagalumes no quarto, né? Então, quer dizer, a partir do elemento real nasce a magia, mas é novamente a magia do afeto, porque a mãe pega uma luzinha, aquela luz ilumina, aquece e faz com que ela tenha sonhos cintilantes e não mais pesadelos, né? E aí a gente vai na Ana-Centopeia, né? Que ela tem um som, a gente fica entre aquela indagação, né? Ela teve um sonho ou ela realmente acordou transformada numa centopeia, né? Porque, novamente, a gente tem a magia da transformação. Ela percebe que o guarda-roupa dela tem um sapato, né? E ela resolve se transformar a partir do momento. Essa transformação em centopeia, na verdade, ela é o símbolo de uma transformação interior. Né? A partir do momento em que eu percebo que eu não preciso ter tantos sapatos, né? Eu aprendo a partilhar, né? E assim por diante, né? Você tem a Cruz de Mondrongo, que é uma história absolutamente real e factível da história de uma menina que sofre bullying no colégio, né? Mas que ela vê a vida dela ser transformada a partir do momento em que entra na sala de aula um menino e que se interessa pela história dela, se interessa por ela, se aproxima por ela, e a gente tem a magia do encontro. E a partir desse momento tudo se transforma. Então, se a gente for ver, existe uma linha condutora nessas histórias, né? Que é a magia do encontro, né? Possibilitando a transformação. Então, eu acho que eu não acho que esses termos sejam excludentes. Realidade e magia. Eu acho que eles podem se unir e andar juntos, né? Para criar a mágica, né, da realidade, né? A mágica possível da realidade. Eu acho que isso é o nosso papel também como escritor, né? É abrir essas comportas do imaginário dentro do real. Lindo, isso que vocês disseram, porque realmente eu acho que é essa mescla, não é, entre a ficção e a realidade que faz surgir estas histórias magníficas. Então eu partia com uma outra pergunta sobre, portanto, a importância da leitura e da literatura para o processo da criança é indiscutível. Mas eu queria que me falassem, portanto, quando vocês estão a trabalhar numa história vossa, qual é o lugar que pensam que ocupa a vossa história, tendo em conta uma mudança ou um desenvolvimento da criança, do leitor que vai ler, em termos não só da língua, mas da cultura e da civilização da qual vocês escrevem, a partir da qual vocês escrevem? Qual é o espaço? Sim, o lugar que ocupa nas vossas histórias, portanto, esse lugar da preocupação, não só com a língua portuguesa, né, mas com a cultura e com a civilização, com a partilha
que aliás eu acho que estava evidente, por exemplo, em algumas das suas obras, como Maria Sofia, mas deixa-o falar. Sem dúvida que ao escrevermos nós temos preocupação com a língua, em difundir enquanto incentivadoras à leitura, mas também com a cultura. Concretamente, eu escrevi a biografia da Maria de Lourdes Pintasilgo, Maria de Lourdes curiosa e brilhante, onde falo de uma época e da nossa história. Eu começo por ter o leitor para o ano em que nasceu Maria de Lourdes Pintasilgo. Ela nasceu em 1930 e eu começo por remeter o leitor para esse ano para explicar, aqui está a viagem ao ano em que nasceu Maria de Lourdes Pintasilgo. Devo dizer que a ilustração é da Sara Afonso, artista plástica, arquiteta e também minha filha. E a Sara Afonso fez um trabalho de ilustração fantástico, em que apela muito à criatividade e à imaginação das crianças, dos jovens leitores. Fez uma ilustração com um misto de desenho e de fotografias, em todo o livro, está assim, e ao propor ao jovem leitor uma viagem ao passado, estou a contar como era. Concretamente que em 1930 o nível de analfabetismo era enorme, 60% da população era analfabeta, e depois vou contando como Maria de Lourdes Pintasilgo, de curiosa passou brilhante. Isto também é um incentivo ao jovem leitor que tente sentir-se contagiado por esta Maria de Lourdes, curiosa e brilhante. A Maria de Lourdes Pintasilgo foi uma mulher que de facto orgulha ou deve orgulhar todos os portugueses. Ao longo do livro vou pondo questões ao leitor para ir aferindo do que o leitor está a absorver da leitura. No final do livro é colocada pela ilustradora uma árvore genealógica da família de Maria de Lourdes Pintasilgo, para ver se o jovem leitor apreendeu quem eram os elementos que são relatados, os elementos de família que são relatados durante a história. No final, o jovem leitor tem também uma árvore genealógica para conhecer com a sua família, e tudo são elementos que elevam o nível de conhecimento e de curiosidade do leitor. Ainda tem perguntas no espaço para dizer o que ficou a saber sobre a Maria de Lourdes Pintasilgo, e no final tem também uma página dedicada às coisas que aprendeu neste livro, conceitos, siglas, portanto o espaço de leitura leva muito mais do que a leitura simples, do que o apelo para querer saber mais. Leva também a conhecimentos, quer da cultura portuguesa, além da língua portuguesa, quer da história de Portugal. Concretamente, Maria Sofia, que é uma peça de teatro. Confidências e desabafos entre a Sofia de Melo Breiner e a sua amiga Maria Barroso. Duas mulheres resilientes, lutadoras, duas mulheres que gostavam muito das letras. Uma foi poeta, a nossa maior poeta, a outra quis muito ser atriz, desenvolveu muito essa atividade, a parte da faculdade, e depois o regime da ditadura de Salazar não lhe permitiu ser atriz, mas nunca perdeu a paixão pelas letras, e não tendo chegado ou perseguido ao longo da sua vida como atriz, ou a iniciar, ela, sem dúvida, foi uma mulher
do teatro e das letras em Portugal, além de mulher de Mário Soares. Desta maneira, com este livro, pensei que conseguiria fazer a nossa história mais recente chegar aos jovens leitores. Portanto, aqui está uma resposta à pergunta da Sara. É a nossa história, é o conhecimento da nossa cultura, de como éramos em 1930, como fomos e continuamos a ser daí para cá, a história do fascismo, como se deu a evolução e como foi um momento feliz quando todos festejamos viver em liberdade. E isso há que preservar, porque nada é garantido e a liberdade é um bem essencial para a dignidade do ser humano e por isso é tão importante que os mais jovens tenham conhecimento do percurso percorrido até aqui. Exatamente. E que tenham acesso a estas leituras, não é? Tão fundamentais para este crescimento, que não é só o conhecimento pela língua e pela cultura e pela civilização. Pela história, a geografia. Portanto, que envolve tudo isso e que tem uma dinâmica imprescindível para todo o desenvolvimento psicossocial, desde mais novos até o público jovem, jovem adulto. E a Claudinina? Então, quando você me faz essa pergunta, a primeira ideia que me vem à mente é o meu compromisso com a minha língua, sabe? É o meu compromisso com a língua portuguesa e com o desejo de fazer com que ela se espalhe e que ela seja cada vez mais amada e que ela seja cada vez mais amada e que ela sirva cada vez mais como instrumento de transformação das crianças, dos jovens leitores, né, para que eles se aprimorem cada vez mais dentro do conhecimento da língua e, portanto, o conhecimento da vida, né, a partir da leitura, do entendimento da língua, onde vivemos, né, porque nós vivemos na língua que falamos, né, como disse, pessoa, não é? E aí, meu país é a minha língua. Então, e aí eu gostaria de falar sobre esse livro, Palavras ao Mar, que é o meu trabalho recente, feito em parceria com o Centro Cultural Brasil Finlândia, em que eu falo sobre a história da língua portuguesa contada para crianças. Então, o meu compromisso aqui, eu acho que ele se consolida, né, através dessa história, que foi um grande desafio, né, eu percorro a história desse confronto, né, a partir do momento que os portugueses se lançam, né, nos oceanos, nos mares, em busca dessas terras, né, e espalham as suas palavras, né? Eu quis fazer com que a palavra fosse protagonista, né? Foi uma forma que eu encontrei para que essa história que é árida e que é áspera de alguma forma, que você encontra elementos como violência, escravidão, né? E em que eu precisei encontrar elementos de encantamento dentro desse processo, né? Então, eu optei por fazer com que as palavras fossem sujeito da história. Então, eu acho que talvez quando eu penso no meu trabalho, né, e no que meu trabalho pode fazer como um engrandecimento, né, do leitor, para mim, a primeira coisa que me vem à mente é como que eu posso fazer com que a língua portuguesa, né, se engrandeça através da minha obra, por que não dizer? Por que não? Né? Então, eu acho que talvez seja isso, talvez seja esse o compromisso maior, seja com a língua portuguesa. Exato. E Vygotsky defendia que nós devemos criar nas crianças e nos leitores uma espécie de sistema por escadas. Portanto, em que aumentam as escadas, aumenta o desafio, não é? E, portanto, vocês refletem isso também nas vossas histórias, não é? O facto de desafiarem o vosso leitor
a subir, a evoluir, portanto, a pôr um degrau a mais. E eu gostava de saber que nas vossas histórias, não é, quando contam, cada uma à sua maneira, como é que pensam nessas estratégias, pensam como é que vão desafiar o leitor, de que forma o vão desafiar, portanto, para que ele se sinta a progredir na escada, como diz Vygotsky, como é que fazem esse trabalho, que no fundo é um trabalho de processo, não é? De processo do vosso trabalho, da vossa arte, como é que se conjuga esse processo no vosso trabalho? Eu faço isso sistematicamente. Eu tento sempre desafiar o leitor a imaginar-se no lugar da protagonista ou do protagonista e a tentar pensar como faria ele, como ultrapassaria ele os obstáculos para conseguir concretizar os sonhos e as utopias que possa ter, como o protagonista ou os protagonistas do livro. Concretamente, aqui, no Homem que Atirou o Cão pela Janela, é uma história que é misto de ficção e realidade. Nesta história, esta história começa com um episódio verídico, é a parte de realidade, e depois, numa tentativa de justificar o porquê daquele caso que aconteceu, daquela parte real da história, eu parto para a ficção, onde o protagonista, o Joel, passa por tantas vicissitudes que vai sempre ultrapassando até à idade adulta, que é um desafio para o próprio leitor se perguntar, naquela situação, eu também faria daquela maneira, eu faria outra, eu teria coragem para fazer como o Joel. Será que o Joel fez uma coisa impensável para a idade dele, e muitas vezes fez, e o leitor certamente se interrogará, é esse o meu objetivo, se seria capaz, se teria coragem, como o Joel teve para ir saltando os obstáculos que a vida lhe foi propondo. Sem dúvida que este é um bom exemplo para essa pergunta, mas temos aqui um exemplo que talvez ainda seja melhor, que é o Visionário. Este livro partiu de um desafio da minha editora para escrever algo sobre a minha experiência em Moçambique. Eu tive 2 anos em Moçambique, fundar a delegação da RTP África, e desses 2 anos colhi muitas experiências, assisti a muita realidade diferente da realidade que eu conhecia até aí. E então lembrei-me de escrever o Visionário. O Visionário é um misto entre o real e a ficção. Há aqui muito de real e há alguma coisa de ficção. Mas o Elias e o Tobias são 2 amigos. Nasceram os dois no mesmo dia e hora. E o Elias teve uma infância muito pobre, mas muito feliz. O Elias, com uma mãe cuidadora, carinhosa, com um pai trabalhador, bom homem, e a vida fluía-lhe bem, até que a mãe morreu. E isso fez toda a diferença na vida do Elias. E a partir daí os obstáculos somaram-se a obstáculos, e foram tantos até que lhe descobriram um problema de visão que tinha a ver com a picada da mosca negra. É uma realidade em Moçambique, em toda a África, creio eu, mas em Moçambique, e a mosca negra que vive junto aos rios, concretamente no centro de Moçambique, é uma realidade muito dolorosa, porque pode causar transtornos de pele e na visão irreparáveis. E o Elias morava numa aldeia, num meio muito pobre, onde não havia médicos, nem centros médicos, nem aquela coisa que todos dizem muito mal, mas que é um bem inimaginável, que é o Serviço Nacional de Saúde, e hospitais então nem pensar. E só depois da mãe falecer
e de ir para uma instituição é começar a perceber que Elias estava a perder a visão. Mas não havia onde ir, e então, com a conivência das pessoas de uma associação liderada pelo padre Zé Maria e da RTP África, que tinha ido fazer uma reportagem àquela aldeia e que ficou a saber do caso de Elias, tudo se juntou para as boas vontades. Em Moçambique e até em Portugal, tudo se juntou para ajudar o Elias. Ajuda que chegou tarde, mas isso não fez com que o Elias desistisse, e o Elias é um visionário, sendo cego, porque, de facto, o Elias pensou muito nos outros, quis que mais ninguém sofresse o que ele sofreu, chegasse à cegueira sem ser diagnosticado por falta de médicos, de centro médico e tudo isso. E então, tudo fez, tudo diligenciou para que no futuro isso não acontecesse. Portanto, temos aqui mais um exemplo de resiliência e de estímulo à leitura para ser diferente, ser resiliente. Só para dizer uma coisa, este livro tem uma particularidade, que tem um QR na contracapa que permite aos cegos ler o livro desde que tenham o computador adaptado, que há um sistema que é o NVDA para cegos, que com este QR pode ler um livro no computador. Portanto, eu tento, através da minha escrita, ajudar, incentivar e ensinar a saltar obstáculos. O chá da joaninha é outro tipo de obstáculos que devemos saltar. Uns são físicos, são dramas que a vida nos põe, outros são a nível emocional. Há gente que não tem obstáculos, mas cria os seus obstáculos. Ou por sentir que o brilho dos outros lhe faz algumas cócegas ao ego, ou por sentir que gostaria de ter o brilho dos outros e não tem. Enfim, aqui os obstáculos não são físicos, são emocionais. E o chá da joaninha é um apelo à sororidade, à fraternidade, à coesão, que sejamos atentos e preocupados com quem vive ao nosso redor e precisa de nós, mesmo que não o diga, devemos estar atentos e tentar o nosso melhor para perguntar quando sentimos que alguém pode precisar de nós, se está bem, se não precisa de ajuda, se podemos ser úteis de alguma forma ou maneira. É outro tipo de obstáculo que eu tento ajudar a ultrapassar. Obrigada. Quando você me faz essa pergunta, eu me lembro de duas obras especificamente minhas, assim, nas quais eu trabalho algo que se chama intertextualidade. Porque eu acredito que esse convite a outras obras, a outras leituras dentro da sua obra, seja também um papel importante de nós escritores, né? Então, por exemplo, e eu acredito na leitura como um dos filtros da criação literária. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Meu Juvenil, Amor de Longe. Amor de Longe é um juvenil em que eu reinvento a minha adolescência. Então, eu tenho como ponto de partida a matéria bruta, né, a matéria-prima, e foram os anos vividos por mim no sul do país e a mudança abrupta, entre aspas, do Rio de Janeiro para o sul do país. E a partir daí eu desenvolvo uma dor profunda que essa adolescente chama, que se chama dor de mudança. É claro que essa dor de mudança, ela não é apenas geográfica, mas ela também é a dor da mudança do crescimento, né? Então eu me refiro a algo que não se restringe apenas à mudança de espaço, mas à mudança do espaço que ela mesma ocupa dentro dela e diante das outras pessoas, né? E a menina se chama Clarice, e não é à toa que ela se chama Clarice, porque
e Clarice Lispector, uma das grandes autoras brasileiras, tema da minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, e eu faço isso de propósito, né? Quer dizer, eu fiz isso de propósito, me chamo Clarice, e dentro mesmo do livro, desse meu romance, né, existe a inserção de um romance da Clarice que se chama Uma Aprendizagem, o livro dos prazeres, que é o livro que o rapaz entrega para ela de presente. Né? Então, assim, eu deixo dentro da minha história um convite para que o leitor conheça outras histórias da grande literatura, né, que assim a gente chama, né, e queira se aproximar dela. Faço isso também no meu livro A Benedita, que pode ser usado para o 9º ano. Nesse livro eu conto a história de uma menina muito pobre, da região Nordeste, que vem de uma família numerosa e que tenta a superação através do conhecimento na escola. E um dos livros que ela encontra no meio da história é o Velho Hemingway. E tem todo um imaginário aí devotado a esse livro, que é um dos meus livros favoritos, né? Tem todo um imaginário, né? Em que eu acendo uma vela para esse livro e deixo o convite para que os leitores conheçam, né? Para que através da minha Benedita outros interesses se abram e que a leitura, porque como a leitura, né, como várias portas que se abrem, né? Assim, eu abro uma porta através desse livro, aí eu abro outra. Então, assim, eu acho que talvez seja essa questão, Sara, a intertextualidade. Okay. Portanto, então tu englobas a intertextualidade dentro desses desafios do leitor que ele se pede. E agora falando e pegando aqui nesta tua questão da intertextualidade, definição de Bakhtin, aliás, não é? Portanto, defendeu esse conceito. Portanto, o que é que as nossas leituras, como leitores que somos, desde a infância, ou desde a idade adolescente, ou jovem adulto, o que é que as nossas leituras, aquilo que nós lemos como clássicos, né, que chamam-se os clássicos, e que no fundo também devem, que falamos já disso há bocado, não é? Portanto, deve haver a presença, portanto, das histórias ficcionadas, mas também das histórias reais, portanto, essa mistura, e essa leitura de todos esses livros, no fundo, fizeram um suporte para vocês fazerem o vosso trabalho, não é? E eu ouvi isso, por exemplo, nitidamente no teu trabalho em que fizestes da Ana Centopeia, em que é uma reinventação, tu reinventaste completamente a história da metamorfose de Kafka e transformaste-o num livro para o infantil-juvenil, não é? E se calhar a Rosabela Afonso faz-lo, se calhar menos explicitamente, mas também os faz em Maria e Sofia, e também na história de Sofia, dos tempos de Sofia, precisamente, os tempos de Sofia, em que fala sobre a história e sobre a vida de Sofia de Mel Bryan Anderson. Não é? E portanto, dos livros dela. Exatamente. Então, de que forma é que esta intertextualidade, no fundo, a Nina já respondeu um bocado, não sei se queres comentar mais alguma coisa por causa do teu romance da Ana Centopeia, e senão eu passava também a palavra para a Rosabela, de que forma é que esta intertextualidade de tudo o que já leu se transforma, se reinventa no seu processo criativo? Eu penso que a escrita de cada autora é uma súmula da sua vivência, do seu imaginário, da sua memória, do seu conhecimento, de tudo o que leu e de tudo o que viveu. Portanto, desta mescla sai a escrita de cada um. Como hoje uma de nós disse, já não sei qual foi, cada um, não, foi há pouco, quando leste as histórias, nos tempos de Sofia, quando leste os tempos de Sofia, às crianças, cada um olha o mesmo objeto de forma diferente. Portanto, o objeto é o mesmo, mas cada um de nós olha de forma diferente e tira conclusões diferentes. E, portanto,
Por isso, somos todos tão diferentes enquanto autoras, mesmo que viajemos pelos mesmos temas. Nós as duas que nos conhecemos hoje, não sabíamos nada uma da outra, mas temos pontos de contacto. E esses pontos de contacto, quiçá, terão a ver com as nossas sensibilidades. Porque, de facto, temos vivências diferentes, mas ao nível da sensibilidade, se calhar não somos tão diferentes assim. Ao nível das leituras que fizemos, se calhar não foram tão diferentes assim. A nossa vivência terá sido diferente. Mas é da suma de tudo que vivemos, conhecemos, viajamos, lemos, que saem as nossas histórias. Mas, sobretudo, terá muito a ver com a nossa personalidade, com o nosso eu, com a nossa forma de estar e ver a vida, encarar o outro e a vida. Bom, não, de facto, acho que é realmente isso tudo que é esta transformação. E a ficção é sempre sustentada na realidade. Daí que depois encontrar fronteiras nem sempre é fácil. Não encontramos facilmente as fronteiras entre a ficção e a realidade, porque às vezes são muito tenues mesmo. E como disse, com uma experiência, não é? Cláudia do Brasil e a Rosabela de Portugal, têm pontos de sensibilidade e têm se calhar memórias que as fazem reconstruir e leituras, quiçá viagens. Exatamente. E essa transformação que depois passa para o papel e que depois é visível nos vossos livros, seja através de contos, de poesia, mas através da vossa arte, no fundo, não é? Encontramos maneiras diferentes de chegar ao mesmo objetivo. Exatamente. Se calhar as utopias é que se aproximam. E não sei se tu na intertextualidade que, no processo aqui da Ana Centopeia com Bakhtin, tu pensaste nessa transformação, tu quiseste fazer essa criança reinventada? Assim, foi um processo que primeiro me veio a ideia da história e depois eu percebi que existia essa intertextualidade. Ok. Né? Então, eu mesma fiz a reflexão, porque é aquela coisa, né? Quando você trabalha com a crítica literária, eu trabalhei com a crítica literária a minha vida inteira, isso acaba sendo natural, né? Você acaba refletindo criticamente sobre o seu processo. Né? Então, a partir do momento que eu tive essa ideia, aí eu comecei a refletir mais criticamente sobre aquele processo, sobre aquela história, eu falei assim, não, aí eu tenho intertextualidade, né? Porque ela está na cama, de repente ela se vê transformada num monstro, e aí a história toda percorre um dia, né? Um dia inteiro até que ela encontra a solução, a partir, claro que o final não é trágico, o final é um final feliz, né? Mas ela encontra a solução no ponto de partida de onde ela saiu. Né? Então, é uma história cíclica também, né? Que tem um grande ensinamento aí, né? De você percorrer, né? O mundo, né? Atrás de uma resposta, e depois você voltar ao ponto original para poder descobrir essa superação, né? E essa língua ténue, né? Que é entre as vossas leituras e a vossa escrita como escritoras. Já agora, queres nos mostrar também a Ana Centopeia que tem? Sim. Ana Centopeia. Pronto, Ana Centopeia, exato. E já agora que estás a mostrar a Ana Centopeia, vou-vos perguntar outra questão, porque sendo que vocês são escritoras do infantil-juvenil, sabem que há muitos autores, muitos leitores que ainda não são os vossos leitores, ou seja, se começarem no pré-escolar, ainda não são eles que vão ser os leitores, não é? Eles vão ter mediadores de leitores que vão ler para eles, os pais, as mães, os tios, os avós, e portanto a ilustração é fundamental num livro de infantil-juvenil. E a Rosabela ao bocado já estava a falar, portanto, da questão da ilustração, num dos seus trabalhos também, e eu queria saber como é que para vocês que são escritoras, como é que fazem esse trabalho binário da vossa escrita com a escolha da ilustradora ou do ilustrador e que fazem esse trabalho com o ilustrador para passar para o papel a vossa história e para passá-lo
de forma ilustrada, sobretudo para as crianças que ainda não leem, também para as que leem, mas que as que ainda não leem, que o primeiro contacto que vai ter vai ser portanto, o descritivo ilustrativo dos vossos trabalhos. E em alguns momentos, as editoras, elas me possibilitam a escolha. Em outros momentos, as próprias editoras oferecem a possibilidade de um ilustrador, né? Eu me sinto muito feliz, assim, por todas as escolhas feitas, assim, todas as ilustrações, para mim, foram maravilhosas, elas vieram exatamente ao encontro daquilo que eu imaginava, né? A Recolheira, que é a história que você conhece bem, né? Vou pegar aqui. Que lemos só um bocado no conto de histórias para as crianças, tivemos aqui, né? Só para citar um exemplo, né? Com a ilustração da Raquel Dias Regueira, né? E esse livro aqui foi o primeiro trabalho que ela ilustrou sem ter escrito a história. Então eu considerei isso uma honra, porque ela só ilustra histórias criadas por ela mesma. Então, e eu escolhi ela por ser absolutamente encantada por essa ilustração, pelo traço dela, né? E eu sugeri a editora, e a editora, para minha alegria, aceitou imediatamente, entrou em contato com ela e ela aceitou imediatamente. Ela disse, assim que eu comecei a ler a história, eu já comecei a desenhar a Recolheira na minha cabeça. Então, isso para mim foi um presente, né? Então, eu tenho, assim, eu sou feliz, assim, com as escolhas, tanto quando elas são escolhas da própria editora, quanto as minhas escolhas, né? Eu acho que elas vieram exatamente ao encontro da minha proposta, todas elas. No meu caso concretamente, no caso da coleção A Genésia e a República, que são 6 livros, eu escolhi 3 serem ilustrados por uma artista plástica que é a Carme Pólvora. A Carme Pólvora é uma professora licenciada em pintura pela SBAL, é uma artista plástica conhecida e reconhecida, fez uma ilustração mais madura, mais adulta, mas que está muito bonita, que eu acho que incentiva imenso o jovem leitor ou o jovem ouvinte das histórias. E, no caso concreto, este é o volume da coleção e é sobre a Carolina Beatriz Anjo, que foi a primeira mulher a votar em Portugal. Carolina Beatriz Anjo, esta coleção, como falávamos há pouco, além de incentivar a leitura e até à escrita e ao exercício de cidadania, conta também da nossa história e destas mulheres fantásticas. O número 2 é também ilustrado pela Sara Afonso, da qual eu já falei, que é arquiteta, artista plástica e minha filha. O número 2 tem uma ilustração mais infantil, na altura da edição desta coleção. A minha filha tinha filhos pequeninos e com eles brincou a ilustrar. Portanto, tem uma ilustração mais infantil e eu acho que se complementarizam muito as duas ilustrações, uma mais madura de uma professora do ensino superior, outra mais infantil de uma mãe de 3 crianças pequenas que na altura brincou às ilustrações com os filhos. Depois tem a ilustração da Maria de Lourdes, que eu já mostrei, que está fantástica de fotografia e desenho, uma ilustração diferente e muito original. E também tenho o Visionário, que é ilustrado pela ilustradora habitual da editora, que é a Elsa. Temos uma ilustração diferente, porque
que cada ilustrador tem o seu estilo e a sua forma de interpretar a história. De qualquer forma, a ilustração tem uma importância imensa na literatura infantil e juvenil, porque é o primeiro contacto que o pequeno leitor tem com os livros. E isso começa a atrair o colorido, os desenhos, a literatura infantil. A literatura infantil é indispensável a ilustração. Tenho o caso do Chá da Joaninha, que já não é tão infantil e que tem uma ilustração muito engraçada. Este livro eu chamei Crónica de Costumes, mas está escrito com jeito de fábula, enfim, para que nós achemos que os animaizinhos têm estas fragilidades e nós, seres humanos, não temos. Claro que eu estou a falar dos seres humanos, mas aqui é a mulher do escorpião, a que eu chamo escorpiona em liberdade de escritora. Portanto, está com uma ilustração que eu acho muito criativa, muito curiosa, mas ao jeito de fábula, para acharmos que os animais têm fragilidades que nós humanos não temos, e não é nada assim. Mas também acaba todas abraçadas num elo de grande afeto, entre ajuda, sororidade, que no início do livro era um sentimento desconhecido. E uma receita também, já e agora. Uma receita. No final, isto tratando-se de um chá, tinha direito a bolo e tudo ao chá. E uma grande amiga minha, que já partiu, também colega da RTP, era realizadora, também cenógrafa, encenadora, autora de peças de teatro, Maria João Rocha, gosto muito de referir, partiu recentemente. Quando leu a prova do livro, disse-me assim: olha, e porquê que não pôs a receita? Eu achei que, sim, achei que a Maria João achava que era uma boa ideia, porque era, e é a Maia de homenagem à Maria João Rocha que eu pus a receita no final. E é mais, é a receita do lanche do Chá da Joaninha. Vou picar a receita. E falando também, pronto, para além da ilustração, né, tendo em conta que escrevem para crianças, para jovens, há todo um sistema de rimas, de sons que trabalham, que são extremamente importantes, de sonoridade, da psicologia dos jogos de palavras e de estratégias, não é, para que essas palavras possam soar e ser mais atrativas ou menos atrativas. Vocês têm em conta estas questões quando fazem o vosso trabalho? É um trabalho que vos apela à vossa criatividade, a passarem para o livro essas questões? Ou não pensam tanto nisso assim, nestes trâmites? Na questão da forma da escrita, eu não faço poesia, né? Eu não faço poema, só escrevo em prosa, assim. Nunca consegui escrever poesia, assim. Talvez seja o único gênero que eu ainda não percorri. Escrevo infantil, adulto, crônica, conto, romance, né? Todos esses gêneros e tal. E ainda não consegui. Não, assim, eu acho que não é o meu caminho, então eu prefiro não forçar, né? Mas dentro da prosa, eu acredito na força poética dessa prosa, sabe? Eu gosto de trabalhar esse encantamento, mesmo que seja dentro da prosa. E eu acho que, ao mesmo tempo que eu aposto nessa prosa poética, se a gente pode dizer assim, ao mesmo tempo eu também aposto na clareza. Né? O Antônio Cândido tem aquela frase famosa, né? O mestre Antônio Cândido, né? Entre a complexidade e a clareza, eu prefiro a clareza. Então, eu acho que dentro dessa
proposta poética, eu percorro esse caminho da clareza, porque eu acho que a gente também tem esse compromisso, né, de transmitir essa mensagem de uma forma clara, né, e que a complexidade, se ela surgir, que ela não seja que ela não dificulte o acesso do leitor, né, que o leitor encontre um caminho fácil, né, a percorrer, para que ele não entre na obra e já desanime, né, para que ele queira estar dentro da obra, né? E continuar. Eu, assumidamente, gosto da sonoridade e do ritmo que às vezes os sons imprimem à leitura e à escrita. Mesmo na prosa, independentemente do meu gosto pela poesia, eu há pouco, quando li de manhã este excerto de Maria e Sofia, apercebi-me que aqui nesta deixa de Sofia, a Sofia diz: como aguenta tanto partir e tanto chegar? A sua vida faz lembrar o vento, sempre rodopiando sem parar. E acontece muito, às vezes até corrijo para não rimar tanto, porque gosto, sabe-me bem o ritmo, a sonoridade, acho que fica uma escrita um pouco musical e eu gosto de música, talvez por isso. Brinca com as palavras, não é? Gosto Com a imenso. música. Aliás, eu costumo apresentar. Hoje não me apresenei, foi uma falha minha, mas apresentou-me, fiquei apresentada. Afinal, não foi falha porque me apresentou. Mas eu gosto de me apresentar como artesã das letras e das palavras, porque eu gosto do brilho das mantas que saem desse ar, desse ser, e ser rimando. Não querendo estar na poesia, isso é outro departamento, mas mesmo na prosa, às vezes gosto de brincar, provocando sons que sabem bem ao ouvido, porque musicais, acho eu, e penso que isso também é capaz de atrair o jovem leitor para a musicalidade de algumas frases. Eu penso que sim. E essa musicalidade, ela nem sempre está ligada à poesia especificamente. Ela pode ser dentro da prosa. É isso que eu posso ler um trechinho? Sim, eu ia convidar-vos, sim, precisamente. Então, eu vou ler só um trechinho bem pequeno desse livro Amor de Longe, né, que foi o que eu citei. É o meu juvenil, que fala sobre esse processo da dor de mudança, porque é uma menina de 13 anos, uma moça, né, que se muda de uma cidade para outra, de uma região para outra, no Brasil, e ela se sente profundamente desconfortável diante da nova realidade, né? E ela se chama Clarice. É só um trechinho que eu vou ler. Uma das coisas que Clarice aprenderia a ver melhor, telhados. Uma das coisas que Clarice aprenderia a ver melhor. No pequeno apartamento onde morava, não conseguia ver telhados. Depois da enorme e detestada, mas saudosa escada, ela só viu o chão. Roubava histórias alheias da casa ao lado quando subia no banquinho, geralmente nos domingos, sem praia e sem Maria Rita, depois de lavar o quintal. Ficava horas olhando o desfile de shampoos na janela do banheiro, o movimento das panelas na fresta que dava para a cozinha. Nada muito interessante. Apenas uma vida que não era dela. Depois, iria descobrir que é diferente a vida de quem vê telhados. Sobrepor-se de cara para um horizonte, bem outra coisa. Num apartamento novo, que ficava no alto, ela veria mundos de cima. Iria conhecer um pôr do sol na mesma linha dos seus olhos. Havia à sua frente um rio, que anoitecia laranja nos dias de inverno. A sua paleta de cores, em idade. Obrigada, lindo. Rosabela, já agora convidava também para ler um bocadinho de algum trecho que acho. Também posso ler um pouquinho do Visionário. Como disse há pouco, a mãe de Elias morreu e isso fez toda a diferença na vida dele.
e ele cresceu com um amigo pouco comum, que é o Leão, Tobias, e quando ele teve de ir para a missão, o pai teve que lhe dizer que tinham que dar o Leão, porque o Leão também já estava adulto e já havia na comunidade quem receasse o Leão. E nessa fase, Elias já ultrapassara a confusão de ontem, do hoje e do amanhã. Sorri enternecido na saudade ao lembrar a confusa explicação da mãe. Numa época em que ele confundia quando é que acabava hoje, começava o amanhã, perguntava à mãe como era, a mãe tentava explicar que ele ia para a cama quando acordasse, ele hoje ia para a cama, à noite. Quando acordasse já era amanhã. E quando Elias acordava, perguntava à mãe, já é amanhã? E a mãe dizia, não filho, é hoje. É hoje. E ele andou nesta confusão do ontem, do hoje e do amanhã, e claro que nesta fase já tinha ultrapassado essa fase e sorriu enternecido ao lembrar a confusa explicação da mãe. Quem lhe dera o tempo pudesse voltar para trás e andar ao contrário, que a seguir ao amanhã fosse o ontem e assim se seguissem os dias. Que fosse possível, como contar da frente para trás até chegar aos dias felizes. Fechou os olhos e contou. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Parou e chorou. Não, nunca mais será possível. Olhá-lo nos olhos, sentir-lhe o cheiro, ouvir o seu riso. A escola despertou nele o grande interesse e aguçou-lhe a vontade de saber mais e mais. Demonstrou logo no início que seria um aluno atento e interessado, o que não passou despercebido nem à professora, nem ao senhor padre, e o comunicaram ao pai. E o deixou muito orgulhoso. Sabes, é perigoso durante a colheita. Perdão. António continuava a trabalhar no campo da cana-de-açúcar. António, o pai de Elias. E todos os dias tinha histórias para contar ao filho. Sabes, é perigoso durante a colheita, no corte da cana, muitos trabalhadores são mordidos por cobras. Elas escondem-se no meio das canas e é difícil vê-las. Na maior parte das vezes, só depois de mordidos, os trabalhadores se apercebem da sua presença. É preciso ter sorte para que não aconteça. Alguns morrem, outros conseguem ter sorte e safam-se. Como tudo na vida, quem utiliza o açúcar nem imagina o que custa até ele chegar à mesa. São difíceis os caminhos do açúcar, nada doces. E continua. Muito obrigada, Rosabela. Então, antes de terminarmos aqui este evento hoje e de passarmos para algumas perguntas que o público ou aqui presente ou aí em casa queira fazer, e antes de passarmos aqui com uma pequena surpresa que eu hoje trouxe para vocês, eu queria só dizer e relembrar que este evento tem o intuito de formar leitores e leitores de língua e de literatura lusófona aqui em França. Portanto, para pais, para a comunidade educativa, para tios, para avós, para primos, para amigos. Portanto, leiam em literatura lusófona portuguesa, leiam literatura lusófona e, acima de tudo, divirtam-se. Leiam em voz alta, ou leiam a fazer macacadas, ou dramatizem, mas leiam e divirtam-se a ler e com as crianças. E sejam crianças também enquanto leem, porque faz parte da vida e assim estimulam mais os jovens para lerem. E acho que desde pequenino é que se começa a torcer o pinto, como nós dizemos. E então começa-se a ler, deve-se ler ou ter contato com os livros e com a leitura e com a literatura o quanto antes, o quanto mais cedo possível melhor, e com a língua, e que mantenham essa herança da língua portuguesa e que continuem a explorá-la. E então, eu tenho uma surpresa hoje agora preparada aqui para as escritoras, de uma convidada que nos está a ver também de Portugal. É uma menina de 10 anos, chama-se Sara Luz, e ela criou um canal no YouTube de poesia.
Ela também gosta de histórias, mas gosta muito de poesia. Portanto, nós vamos agora ouvi-la. Eu penso que ela também está connosco, mas ela preparou-nos um vídeo para vocês, uma surpresa. Olá a todos! O meu nome é Sara Luz, tenho 10 anos e sou a criadora do canal de YouTube Poesia de Cor, onde declamo poemas em língua portuguesa com o objetivo de incentivar a leitura. Gostaria de agradecer à professora Sara Nogueira pelo convite a participar no evento Literanto. Vou começar por declamar o poema Sou Criança Não Amada, da escritora Rosabela Afonso. Sou criança não amada, sou menos que nada, ninguém ouve o meu grito. Meu corpo dorido, meu coração ferido, não merecem atenção. Meu grito aflito não chama a razão. Porque sou criança não amada, sou menos que nada, ninguém ouve o meu grito. Nasci para sofrer, apanhar e morrer, ninguém quer saber do meu padecer. Porque sou criança não amada, sou menos que nada, ninguém ouve o meu grito. Nem família ou vizinhos, comissões ou tribunais, instituições e coisas tais, todos cheios de vazios, abundantes e impactantes. Tribunais, associações, comissões, instituições, muitas questões e milhões, relatórios e opiniões. Não há tempo para ouvirem o meu grito aflito. Porque sou criança não amada, sou menos que nada, ninguém ouve o meu grito. Meu corpo ferido, sofrido, espancado, amanhã será tarde e o processo arquivado. Nem amor nem pão, sou coisa sem valor nem razão. Que vos importa a minha dor, gente sem coração? Não sou trapo nem farrapo, estou em sofrimento, estou a acabar o meu tempo. Tenho alma e coração, sou tão gente como vós, apenas criança não amada, um fio de nada. Ouçam o meu grito aflito, não durmam sem me acudir. Estou em sofrimento, a minha vida é um tormento. Amanhã será tarde, está a terminar o meu tempo. Não arquivem, por favor, não é capricho, é dor, é muito sofrimento. Sou criança não amada, sou menos que nada, ninguém ouve o meu grito. Está a terminar o meu tempo. Já não se ouve o meu grito, nem o meu lamento. Acabou o meu sofrimento. Fica o meu silêncio, que o seu peso traga a promessa e o valor, que nem mais uma criança sofrerá o que sofri. Que todas recebam amor. Vou agora ler alguns excertos do livro Palavras ao Mar, História da Língua Portuguesa para Crianças, da escritora Cláudia Nina. Esta é uma história contada pelas águas. Na travessia de golfos e oceanos, nos séculos XV e XVI, o que significa, há muitos e muitos anos, barcos chamados caravelas saíram do Rio Tejo, em Lisboa, Portugal, para se aventurarem na descoberta de lugares inexplorados no mundo. A maior parte das terras e mares existentes no planeta era totalmente desconhecida naquela época. As caravelas tinham velas grandes e fortes, que pareciam asas. Conseguiam navegar contra o vento e desviar de inúmeros obstáculos que surgiam pelo caminho das águas, como rochedos, acidentes, tempestades. Havia também os perigos imaginários.
monstros marinhos, polvos gigantes, sereias encantadas e outros mistérios. As caravelas carregavam pessoas, mercadorias, mapas, instrumentos de navegação, armas e palavras. Palavras da língua portuguesa, cheias de vogais e música. Uma aventura surpreendente. Estão preparados para explorar o mundo? Segurem firmes. Vamos entrar em alto mar. As palavras são criaturas cheias de vida e personalidade. A partir da Península Ibérica, as palavras se transformaram em ondas gigantes na era dos descobrimentos. Os barcos que navegavam ao sabor dos ventos saíram da península e chegaram a outros continentes. A África, América e Ásia. Como ninguém pode viver isolado, senão não há mercadoria nem para comprar nem para vender. Não existe alimento nem remédio, nem novidade para conhecer. Os portugueses, que eram donos das tais caravelas, marinheiros experientes e timoneiros muito espertos, a partir do século XV, entenderam que precisavam encontrar terras e fazer compras. As caravelas portuguesas entraram em ação. Para terminar, vou declamar o meu poema favorito, do grande poeta português Fernando Pessoa, O Mostrengo. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. À roda da nau voou 3 vezes, voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: El Rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: El Rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui, ó leme, sou mais do que eu. Sou um povo que quer um mar que é teu. E mais que um mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda à vontade que me ata ao leme de El Rei Dom João II. Portanto, eu queria, não há problema se eu não aparecer, não há problema. De qualquer modo, eu queria muito agradecer às pessoas que estão aqui hoje presentes e às pessoas que estão aí em casa, mais uma vez, a toda a participação da Biblioteca Gulbenkian, da Universidade de Sorbonne, e queria pedir ao público aqui presente e aí em casa, se tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade para o fazer. Eu tenho uma pergunta. Ambas as escritoras têm em comum o jornalismo. O jornalismo influenciou as vossas histórias? Creio que sim, na questão do visionário, em Moçambique. E quanto à Cláudia Nina, a questão da intertextualidade, da Clarice, mas a vossa profissão influenciou, porque as histórias, não é? Aquela necessidade de mudar a vida, não é? A literatura tem esse objetivo. Portanto, gostaria de saber a vossa experiência, como é que ela vos incentivou na vossa obra literária. Especificamente, essa pergunta é muito boa. Especificamente no meu caso, por exemplo, o jornalismo foi a minha grande escola, eu acho. Eu nunca fiz uma oficina literária. Eu acredito que a minha oficina literária tem sido a redação de jornal. E eu percebo que eu não fui jornalista, sou jornalista permanentemente. Né? Então, o jornalismo está em absolutamente tudo que produzi. Mesmo se tratando de uma ficção, eu acho que essa objetividade, essa clareza que eu me referi do texto, né? Eu acho que esse compromisso em me fazer entender, né? Esse compromisso do jornalista, né? Fazer com que a sua mensagem seja entendida por todos de uma forma, né? Bem democrática. E especificamente,
eu gostaria de falar em relação a essa sua pergunta, me referir ao livro Benedita. Porque Benedita foi um livro em que eu escrevi com base em gravações, a partir de gravações. Então, é um romance em que 80% de tudo que está descrito realmente aconteceu. É claro que eu transformei em ficção, né? Assim, usando todos esses filtros de ficção, inclusive a intertextualidade, mas o trabalho jornalístico, ele acontece a priori, em primeiro momento, né? Essa curiosidade do jornalista. Qual é a sua história? O que você tem para me contar? Né? Então, eu acho que essa curiosidade inicial, ela está em praticamente tudo que eu criei. Achei excelente. Sem dúvida que a pergunta é excelente, mas no meu caso poderei dizer, eu os 30 anos que passei na RTP, passei por diversas áreas e mais do que o jornalismo, é profissional de televisão que quer levar histórias ao mundo. Eu sempre considerei que as televisões são uma janela aberta para o mundo e que deveriam ser bem aproveitadas na sua programação para formar e formar em consciência e com verdade e em liberdade e levar conhecimento às pessoas, fazer até a função do livro, que é dar conhecimento, incentivo, criar vontade de saber mais. Acho sim que as televisões são uma janela para o mundo. Portanto, a profissional de televisão sente esse apelo de informar constantemente, sempre que podemos, o público, o leitor, de tudo o que possa ser considerado mais-valia, conhecimento, acréscimo, penso que é um dever. Depois, há em mim uma questão desde criança, desde que me lembro de mim, que é uma indignação permanente contra as injustiças. Eu desde criança que vibro com as injustiças, que sofro com as injustiças. Este poema que ouvimos há pouco, de Sou Criança Não Amada, nasceu de um momento de angústia extrema que eu vivi quando foi da morte de Valentina. Não sei se tem memória, quando a Valentina foi assassinada pelo pai com a conivência da madrasta e os filhos da madrasta a assistirem a todo aquele drama, achei que aquilo era o rear da miséria humana. E como defendo dignidade humana e liberdade para vivermos em paz e caminho da felicidade, que eu entendo como um dever e um direito de alcançarmos, escrevi aquele poema para alertar para as Valentinas deste mundo. Portanto, eu acho que é mais a minha resposta pessoal, porque desde que me lembro de mim que vivo indignada com o que está errado no mundo. Portanto, só para dar uma ideia, eu há uns meses esta parte de umas notícias, porque já andava ansiosa, desgostosa, aflita, com a guerra da Crimeia que nunca mais acabava e nunca mais acaba, e eu ao fim da primeira semana pensei, isto está-me a fazer mal, é melhor não ver, porque de facto não domino a indignação que cresce em mim com tudo o que está errado. Daí eu querer muito mudar o mundo ao meu nível, ao nível do que posso. Sei que é uma utopia, mas se não lutarmos pelas utopias, lutamos por quê? É sempre uma contribuição à literatura. Só mais uma coisa, não queria estar a roubar a palavra às pessoas que queiram colocar questões, mas quando é que se iniciou o declique, o incentivo? Vou escrever histórias de literatura infanto-juvenil para os jovens, para os motivar, para os incentivar. Quando é que começou? Exatamente. Comecei muito cedo. Eu tenho histórias de há muitos anos. Eu sempre tive um gosto imenso pela escrita. Na escola,
que me valia a média do ano, era a cadeira de português e as literaturas, e isso é paixão pelas letras mesmo, daí que eu me assumo como artesã das letras e das palavras, porque é paixão desde que comecei a saber ler e escrever. E comecei muito cedo a escrever histórias, inspirada nos primeiros livros que li, devorei livros atrás de livros. Eu sou filha única, só nas férias passava um curto período de férias em casa dos avós com as primas. De resto, eu fui uma menina solitária, porque não tinha irmãos, a minha mãe não me deixava brincar com os outros miúdos, que iam para a rua brincar e tal, e eu não podia ir brincar para a rua, portanto fui uma criança muito solitária. Os meus companheiros eram os personagens das histórias que eu lia, de maneira que são os meus grandes amigos, os meus companheiros desde a infância, daí eu gostar tanto de ler e de escrever. No meu caso, eu não comecei a escrever cedo, assim, eu comecei a escrever, comecei a publicar, já tinha 40 anos, e as minhas histórias infantis surgiram a partir da necessidade de me comunicar com minhas filhas, quando elas eram bem pequenas, de 5, 6 anos, então surgiram a partir daí. Eu sempre quis no meu imaginário, mas eu nunca tive muita pressa, assim, sabe? Eu esperei o momento em que eu realmente tivesse algo a contar. Eu não me coloquei, eu sabia que eu queria, mas eu não me coloquei essa urgência. Eu deixei que a coisa acontecesse no momento em que eu estava pronta para escrever determinada história num determinado momento. E foi quando eu senti essa necessidade de me comunicar com as minhas filhas, né? Pelo simbólico. Eu achei que eu queria contar coisas para elas, e eu achei que através do simbólico eu conseguiria fazer com que elas me entendessem. Então, acho que foi por isso. Obrigada. E já agora, aqui ao bocado tivemos a interrupção e eu não agradeci convenientemente à Sara por ter feito este belíssimo vídeo para as escritoras e que continue, tem um projeto incrível e acho tão importante começar desde pequeninos esta paixão pelos livros, pela leitura e pela literatura lusófona, que é aliás um mote inspirador para ela. Já agora, se ela nos estiver a ouvir e tiver alguma pergunta, Sara? Não. Ok, não sei se Sara, se estiveres aí a ouvir-nos, ou tu, ou os teus pais, neste caso que há um trabalho também incrível dos pais, sem dúvida, por trás deste projeto, e de incentivadores e de motivadores à leitura, e se às vezes os pais quiserem falar, ou então outras pessoas que estejam connosco, tenham perguntas, sintam-se à vontade. A Manuela Bailão da Suíça está no Messenger a agradecer a sessão e a dar os parabéns e a dizer que teve que sair agora porque tem um jantar de família. Ok, obrigada, Manuela. Obrigada, Manuela. Não há mais questões? Não sei se tem mais alguma coisa que queiram dizer. Só agradecer por essa possibilidade, esse evento. E que seja o primeiro de muitos e continuamos aqui na luta, sobretudo pela leitura, pela literatura e pela literatura infantil-juvenil lusófona. Obrigada a todos, até uma próxima e leiam. Também agradeço a todos os que estiveram presentes, mesmo os presentes na ausência. A Luísa Fresta está também aqui a mandar um abraço, parabéns pela iniciativa do Literanto. Assisti, adorei, parabéns a todas vós. A Luísa Fresta. Obrigada, Luísa. E espero que tenham gostado. Até uma próxima. Até à próxima, obrigada. Nós agradecemos aos participantes da mesa redonda desta tarde, as escritoras Cláudia Nina, a Isabela Afonso, a Sara Novaes Nogueira e a Sara Luz também, pela sua leitura, e a Sara aqui
pelo projeto, parabéns, e pela moderação deste encontro, e a todos os que assistiram e participaram em presencial e à distância, sem esquecer a nossa colega Isabel de Barros. Recordamos que amanhã temos um novo encontro via Zoom às 17h15 com o investigador António Pinto Ribeiro para a apresentação do seu livro Novo Mundo, Arte Contemporânea no Tempo da Pós-Memória. Uma vez mais, muito obrigada a todos e parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço.